pessoa muito querida, mas tudo isso aí que ela falou sobre mim, eu não sou nada, sou um zero à esquerda sem vocês. A congregação, nós juntos que fazemos tudo isso como corpo, porque todas as vezes que fui lá, porque pela primeira vez o convite foi da Rovena, depois encontrei a Maria Célia, ela, Neusimar, que está nos Estados Unidos também, Leni, todas elas. Eu não tenho nada de maior que nada que vocês. Apenas eu estava ali, mas com a cobertura de vocês, sobre a proteção de vocês, para poder anunciar-lhes a palavra. Ai de mim se não o fizer. Para que as pessoas sejam livres através da palavra do Eterno, porque não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dai glória. Então não é a congregação, mas é o Eterno que é bom e a sua misericórdia que dura para sempre. Portanto, Eterno, mais uma vez agora, Tu nos faz subir a Yom Kippur, para estarmos, ó Pai, celebrando Yom Kippur e tocando o shofar para o ano do jubileu, sabendo que Israel, ó Pai, desde a destruição do templo, não toca o shofar para o jubileu, mas nós teremos que fazê-lo, porque é ordem Tua, Pai, nós o faremos por obediência e fé à Tua palavra, porque são muitos como a Ana, como a Fátima e como milhares que precisam ser libertos pela Tua palavra e por ouvir o som do shofar. Pai, em nome de Yeshua, tenha misericórdia de nós e dá-nos a Tua bênção nesta tarde, para que juntos, coletivamente, possamos fazer aquilo que Tu estás nos mandando. Nós sabemos que a libertação da terra e daquele móvel e a libertação daqueles que são cativos, ó Pai, para a vinda do reino, a vinda do rei Messias. Jubileu é o próprio Messias. Portanto, ó Eterno, nós te pedimos nesta tarde em oração juntos com esta congregação. Tome-nos nas Tuas mãos, a cada um de nós, a cada família que aqui está, a cada jovem, a cada criança, ó Pai, mesmo na sua incapacidade de compreender aquilo que Tu estás fazendo, nós faremos. Nós faremos e nós obedeceremos, custe o que custar. Portanto, dá-nos saúde, dá-nos força, dá-nos capacidade que nós não temos espiritualmente. Nós não somos melhores que ninguém, mas foi o Eterno que nos escolheu para que assim nós o façamos. Pai, em nome de Yeshua, põe os Teus anjos ali naquele lugar, guardando aquela casa, aquele local que Tu reservastes para ali estabelecer a casa de oração, onde muitos povos virão ali, ó Deus, para buscar a Tua palavra. Portanto, dê intrepidez àqueles que ensinam, a cada membro dessa congregação, aqueles que estão conosco nesta hora pela internet, a mesma intrepidez que teve Ana, que teve Rovena, que iniciou tudo isso pela internet. Abençoe Maria Célia, abençoe Leni, abençoe Neusimar, abençoe os nossos irmãos espalhados pelo Brasil e fora dele, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós. Não nos deixe nos exaltar em nada. Nós não somos nada. Tu és tudo, ó Eterno Elohim de Israel. Tu és tudo sobre nós. Portanto, nos abençoe. Abençoe a cada um da Tua casa. O louvor, ó Pai, na dedicação das músicas e de tudo aquilo que eles estão preparando para que seja uma festa de libertação. Isso é jubileu, Pai. Portanto, tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. Irmãos, eu disse para que nós estaríamos numa situação muito ruim, muito desconfortável. E nós estamos numa situação muito desconfortável. Porque nós temos que fazer coisas os quais nós não temos que temer o homem e temos que fazê-lo por fé. A Parashá Razino, hoje pela manhã, Francisco ensinou muito bem. E quando ali em Hebreus, ele fala que a disciplina, de início, ela não parece confortável, ela não é confortável, mas depois de aplicada a disciplina, ela produz um fruto de arrependimento tremendo. Quando Ana fala ali sobre Luigi, um homem ímpio, um cidadão que declara que ele é romano e só declara de boca para fora, porque ele não sabe o que ele está falando.
Quando Ana foi viver com Luíde, fui eu que mandei, com o ímpio. Porque Ana era descontrolada, de sem domínio próprio. E precisava de um marido, de um companheiro com braço forte e mão forte para dominar Ana. Todo dia eu digo, obrigada, Elohim, pela vida de Luíde. Obrigada por ele. Porque Maria Célia conhece ela muito bem, Rovena conhece muito bem, todos conhecem lá dos Estados Unidos, Ana. Ela precipitada para fazer as coisas por amor a Elohim, né, Ana? E Luíde entrou nisso aí para ajudar. Cremos que o Eterno falará ao seu coração para que ela possa se converter. Então, na mesma disciplina que ela se encontra, nós nos encontramos. Na mesma forma de disciplina. Por quê? Porque você vai ver que a nossa paraxá, quando ele falava sobre disciplina, e Levítico dá a forma, a forma da disciplina ali em Levítico, que nós lemos hoje pela manhã, o que acontece ali? Porque a disciplina é para servo de Deus. A disciplina não é para o mundo. O tolo, você não fala com ele sobre a palavra do Eterno. Porque o Eterno diz que tem ele para pôr a minha palavra na sua boca. Então, nós tínhamos que ter uma alegria enorme, mas eu tenho que chorar. Porque eu sei que vai ser difícil e sei que vocês não estão preparados. A pastora Santos já enxergou lá na frente. Para conviver com dois povos extremamente difíceis. Comunidade de Yeshua e comunidade de Israel. Então, por isso que eu choro. Porque nem sei se eu mesma terei condições se o Eterno não vier sobre mim. É isso que está acontecendo conosco. Então, a ordem é que desde Tabernáculos do ano passado é apregoar liberdade ao cativo. Mas nós nunca poderíamos saber que nós íamos encontrar um imóvel que ele está desocupado há 49 anos. Até nós entrarmos lá. Nós não escrevemos essa história. Essa história foi escrita para nós. Então, nós vamos ter que assumir ali verdadeiramente com essa responsabilidade, porque ano passado em Tabernáculos, quando nós fizemos a música, é hora de agir, foi ano passado, é hora de agir por Adonai. É hora de se levantar e não temer coisa alguma. Mas você vai ver comigo, eu quero que você vá lá, em Jeremias, no capítulo 22, para você ver aqui, que a questão é um tratamento especial aqui nós estamos tratando dos reis de Israel, com o povo dele, porque ele diz que a disciplina começa, isso diz o Novo Testamento, que a disciplina começa pela casa do Eterno, não diz que começa lá com o ímpio, não. Por que começa por nós? Porque nós ouvimos e não damos importância. Olha aqui. Capítulo 22 de Jeremias, versículo 21, é a nossa paraxá. Razino, dei ouvidos. Olha aqui, ó. Falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade. Nunca destes ouvidos à minha voz. É a paraxá Razino. Nunca destes ouvidos à minha voz. Todo o capítulo 22, nós estamos tratando dos reis de Israel, que não ouviram aquilo que Elohim estava falando. Aqui nós estamos tratando de Joaquim, que era o segundo filho do rei Josias. Jerusalém estava para ser tomada pelo rei Nabucodonosor. Eles não acreditavam nisso. Eles não davam ouvidos. E Elohim promete a correção, e vem a correção. Então, o nome Joaquim já significa Adonai estabeleceu. É a mesma coisa com essa congregação. Adonai estabeleceu essa congregação. Não foi você aprendeu em João capítulo 15. Não foi você que o escolheu. Foi ele que te escolheu. Então, você não tem saída. Você não tem opção para dizer não a ele. Aí, a mesma coisa de Joaquim. Mas Joaquim, o que acontece? Josias faleceu e quando... Joaquim não era rei sobre Israel. Quem era rei era Salum, o filho mais novo de Josias. Vem Faraó Neco e constitui Joaquim rei sobre Israel. Salum, filho de Josias, o mais novo, reinou 3 anos apenas. Ele Faraó tira o rei Salum, que Israel havia levantado, e põe Joaquim no lugar.
Por que Deus permite que Faraó faça isso? Deus permite para dar autoridade a Faraó. A confiança de Israel era no Egito, no mundo. A nossa confiança está nesse mundo. Que as autoridades vão fazer alguma coisa. Que as autoridades têm solução para esse planeta desequilibrado, como diz o profeta Isaías, para os assassinatos, para os crimes, para as mortes a cada momento, principalmente no Brasil. A nossa confiança ainda está no mundo. O Egito fala do mundo. Esse foi o problema de Joaquim. Esses foram os problemas. Ele é colocado pelo rei Faraó, por quê? Por causa da sua confiança no Egito. É isso aí. Joaquim, ele sendo o filho mais velho de Josias, por que Faraó faz isso? Porque lhe cabia o direito no trono. O direito no trono. O ato de Faraó serviu para demonstrar a autoridade que Elohim de Israel deu a Faraó. Então, se nós não prestarmos atenção, nós seremos corrigidos muito, muito, muito antes do ímpio, se nós estivermos fora da disciplina. Se nós não submetermos a nossa serviço à disciplina. A disciplina, de início, parece ruim. Mas depois ela produz um fruto maravilhoso de arrependimento. Isso que diz a nossa Brit Hadashah em Hebreus capítulo 12, que ele leu hoje pela manhã. Então, quando nós dissemos lá em Levítico, foi o que? Levítico 25 que nós lemos? 26. Levítico 26, vai lá. Eu ainda disse assim na hora que Francisco estava falando em Levítico 26. Por quê? Aqui, ó. O verso 18, né? O fundamento da disciplina. Olha aqui, ó. Se depois de tudo isso não ouvirdes, é a Paraxá Razino. E eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei a soberba da vossa força. E vos farei os céus como de ferro e a terra como de bronze. Debalde se gastará a vossa força, pois a terra não dará o seu produto, nem as árvores darão o seu fruto. Se andardes contrariamente para comigo, contra Elohim de Israel, e não me quiserdes ouvir, multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Enviarei animais selvagens contra vós, os quais vos desfilharão, acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a tão poucos que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se nem ainda com estas coisas vos corrigirdes, e volverdes a mim, e retornardes a mim, mas continuardes a hostilizar-me, eu mesmo vos serei contrário. Não é Satanás que será contrário. Aqui, quando o Faraó levanta Joaquim para reinar no lugar de Salum, o filho mais novo de Josias, porque Joaquim, o direito era dele de reinado, é para mostrar que Elohim era contrário naquele momento a Israel, porque Israel não aceitava disciplina. Israel não aceitava disciplina. Não aceitava. Era isso que estava acontecendo aqui. E Joaquim se tornou apenas um príncipe subordinado à autoridade egípcia, à autoridade do mundo. Então ele começou a reinar e ele permaneceu no trono por 11 anos, a fim de satisfazer os seus senhores egípcios, a fim de satisfazer os seus senhores do mundo. Você vai continuar sem disciplina, satisfazendo os seus desejos carnais e ao mundo? É isso aí. Ele trouxe pesados impostos sobre Israel, sobre os hebreus. Veja comigo. Vai ali em 2 Reis. 2 Reis. Porque eu quero voltar em Jeremias 22. E quero ler para você entender que a disciplina começa pela casa do Eterno. E o que ele está falando conosco, porque você não tem condições de anunciar libertação se você continua preso ao mundo e aos meus e aos seus pecados. E continua resistente à morte da natureza carnal. Aquilo que ele é vencido, ele se torna escravo. Olha aqui em 2 Reis, no capítulo 23, para você ver
sobre Joaquim. Capítulo 23, versículo 35. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, teve de criar impostos no país. De cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata, o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. Ele, olha no capítulo 24, no versículo 2, olha aí. Ele era um governante que praticou muitos crimes. A mesma coisa nós praticamos, porque o Eterno te quer te colocar como agente da lei, da justiça nessa cidade. Você não quer submeter a disciplina. Então nós temos que, pela fé, vamos tocar o chofar anunciando o ano do jubileu. Pela fé. Olha aqui. Olha o versículo 2. O Eterno enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e tropas dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para os destruir, conforme a palavra do Eterno que falara por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, estas coisas aconteceram a Joaquim, conforme o mandado do Eterno, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o que fizera, como também por causa do sangue inocente que ele derramou. Pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Eterno não quis perdoar. Você também enche de sangue inocente quando você não quer apregoar a liberdade. Quando você nega apregoar a liberdade. Ele assassinou o próprio profeta Urias. Vamos lá, para você ver, Jeremias capítulo 26. Ele assassinou o profeta, porque o profeta começa a falar, e o profeta pega no pé, como diz a Ana, e começa a falar e a falar para a correção e para o bem de vocês, e para a disciplina. Ninguém quer. Aí o jeito é matar. Às vezes eu mato com a língua, eu mato com a própria arma, mas eu mato porque eu não quero continuar a ouvir, porque não dá ouvidos, é razino. Deem ouvidos, mas não dá ouvidos. Não dá ouvidos. Essa congregação não é diferente. Capítulo 26, a partir do versículo 20, olha aí. Também houve outro homem que profetizava em nome do Eterno, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim, todos os seus valentes e todos os seus príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas Urias, ouvindo isso, temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou Elnatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o matou à espada, e o lançou o seu cadáver nas sepulturas da plebe. Ele combateu contra o próprio profeta Jeremias, no capítulo 36 de Jeremias. Esse era o rei de Israel, que Joaquim, que foi levado em cadeias para a Babilônia. Olha, vamos ver aqui o capítulo 22, para você ver. Jeremias 22. Olha o versículo 7. Preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los no fogo. Quem preparou foi Satanás, Elohim de Israel. O 9, e a resposta será, porque deixaram a aliança do Eterno seu Elohim. Não tem opção, você tem que apregoar liberdade ao cativo. Do contrário, apregoar liberdade ao cativo é dizer, voltai, retornai para o Eterno e cumpra os seus mandamentos. Mas não é cumprir o mandamento seco ali não, é com misericórdia, aplicando justiça. Nós não temos liberdade para não fazê-lo. Se nós não fizermos, nós estaremos na mesma maldição que esses reis de Israel. Olha aqui, olha aqui. Porque deixaram a aliança do Eterno seu Elohim e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, antes chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. É quando Josias é morto por Faraó Neco,
quando ele inventa uma batalha contra Faraó Neco. Ele é morto. Pois assim diz o Eterno acerca de Salum, tá vendo? Ó, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Salum só reinou 3 meses, mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Ele diz, edificarei para mim uma casa espaçosa, largos aposentos, de modo que lhe abre janelas, forra de cedro e a pinta de vermelho. Reinarás tu, só porque procuras exceder no uso do cedro? Isso aqui é Joaquim. Acaso o teu pai não comeu e bebeu? Era Josias, e não exercitou o juízo e a justiça? Porque isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e por isso lhe sucedeu bem. Não é isto conhecer-me, diz o Eterno. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, Joaquim, para levar a extorsão e a violência a efeito. Portanto, assim diz o Eterno, acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, o seu esplendor. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o, lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, levanta a tua voz em Bazã, clama desde Abarim, pois estão quebrantados os teus aliados. Falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, nunca destes ouvidos à minha voz. Quem me deu esta palavra nesta manhã foi a Márcia, que ela recebeu uma incumbência de ir a um antigo pastor dela, que quando ela veio para, a Márcia, esposa do Adilson, quando ela veio para esta congregação, esse pastor disse para ela, não vá, porque você está indo para uma seita, porque ele não aceita o retorno. Esse pastor está doente. A congregação dele está completamente destruída. Tudo que ele construiu com as suas próprias mãos, o Eterno destruiu. Ele está doente, extremamente doente. Ela veio falar, pastor, eu vou a ele, vai a ele. E diga a ele que ele precisa retornar, tenha coragem. Tenha coragem, diz a ele que ele tem que retornar, porque Elohim que é contra ele, não é Satanás. O vento afugentará todos os teus pastores, e os teus aliados irão para o exílio. Então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como daqui está de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Eterno, que ainda que tu, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, dali te arrancaria. Você pode ter sido o maior rei, o maior servo de Deus, ter feito milagres tremendos através das suas mãos, mas você precisa retornar. É momento de retorno. É momento de retornar para Elohim. Não retorne não, que você vai ver, mesmo que você tenha sido o anel de selar de Elohim, ele de lá te arrancará. Porque você precisa retornar para cumprir os mandamentos e trazer outros a serem libertos. É isso que ele está falando, entregar-te-ei nas mãos do que te buscam a tua vida, e nas mãos daquele a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a tua mãe que te deu à luz para outra terra em que não nascestes, e ali morrereis. Mas a terra para a qual almejam voltar, para lá jamais tornarão. Este homem Jeconias, um vaso desprezado e quebrado, o rei de Israel, um objeto de que ninguém se agrada, porque serão arremessados fora, ele e a sua geração, e lançados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno, escrevei que este homem será privado dos seus filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para se assentar no trono de Davi, ou reinar de novo em Judá. Profeta Jeremias, no capítulo 16, ele diz assim, ó, então veio a minha palavra do Eterno, não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filhos neste lugar.
O casamento não só com mulher, mas o casamento com qualquer outro tipo de aliança. Não faça. Porque assim diz o Eterno acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, e acerca das mães que os tiverem, dos pais que os gerarem nesta terra, morrerão de doenças mortais. Você precisa apregoar liberdade ao cativo. Você e eu. Do contrário. Liberdade da terra, liberdade do imóvel, devolução aos seus antigos donos e liberdade ao homem. É isso que é jubileu. É isso que é jubileu. Olha o versículo 5. Pois assim diz o Eterno, não entres na casa do luto, não vás a lamentar. O luto é algo nobre no princípio bíblico. Altamente nobre. O profeta não podia fazê-lo, nem lamentar. Não estar com eles. Olha o versículo 8. Não entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, se eles não obedecerem e entrarem debaixo da disciplina do Eterno. Para a aplicação do retorno. Não coma com eles. É preferível você ir comer com o ímpio. É preferível você ir comer com o ímpio. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5. Com aquele que se diz servo de Elohim, mas ele é beberrão, ele é ganancioso, ele é avarento, a esses nem comais. Nem comais. Não sente com ele. Joaquim e seus filhos foi uma vergonha, porque não ouviam a palavra do Eterno. Essa congregação precisa dar ouvidos. Razino precisa dar ouvidos. E a todos que estão na internet, o Eterno diz que nós não conseguimos enxergar as coisas que virão. As coisas que virão. Por isso que nós estamos em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, para arrependimento, para confessar o nosso pecado, que eu gostaria de fazer isso hoje, Pai. Quanta procrastinação, quanta demora no entendimento. Quanta leviandade, quanto chau, vaidade da nossa parte. Que nós precisamos confessar os nossos pecados para ser selados em Yom Kippur e anunciarmos o jubileu. E ele vem dizendo aqui pelo profeta. E Yeshua não negou aos seus discípulos o que eles iriam passar ao anunciar a libertação aos cativos. E Yeshua não os deixou enganados. Yeshua avisa 3 vezes no capítulo 10 de Mateus, não os temas. Não os temas, porque você vai enfrentar os seus próprios irmãos que resistem retornar nesse momento. Chiquinho falou de manhã e repetiu várias vezes, ele quer salvar, ele quer redimir, ele quer libertar. Mas se você se nega a fazê-lo, se unir a ele, se você e eu nos negamos a fazê-lo, ele nos levou para um local que nós estávamos ontem na sexta-feira, analisando, nós fomos vistos por vários lugares. Ele nos colocou nos telhados para sermos vistos pela cidade. E nós vamos continuar nessa morosidade. Nós vamos continuar assim. Nós vamos ter grandes problemas com Elohim de Israel. Grandes problemas. A cada ano, Yovel em hebraico é jubileu. A cada ano em Yom Kippur se tocava o shofar. Quando ainda existia o templo. Quando ainda existia o templo. Os judeus então tocavam o shofar, o som era ouvido em Israel inteiro anunciando. Chegou a hora da libertação dos cativos, dos escravos. Chegou a hora. Você está anunciando que o Messias vem e que ele vai trazer libertação, mas você precisa aplicá-la antes dele chegar. Você está preparando para a chegada do Messias. Isso é que é jubileu. Você e eu. Não importa se o escravo chegou agora, lembra? Yeshua com aquela parábola que ele diz, que importa que o trabalhador chegou agora porque o outro diz, mas ele chegou nesse momento, eu já estou trabalhando há mais tempo, ele vai ganhar o mesmo salário que eu, não importa. Se o trabalhador chegou agora, aqui ó, a serviço ao Senhor, ele já havia trabalhado 6 anos. No ano do jubileu, todo escravo será liberto. Todo escravo será liberto.
O toque do chofar é uma lembrança para ouvir e para observar esse mandamento, que é a ordem de libertar o cativo. No mundo de uma corrupção horrível, e nós ainda resistimos. De Rosh Hashanah até Yom Kippur, do ano de Ovel, o escravo não retorna à sua casa. Nem seu amo pode empregá-lo. Em vez disso, ele senta-se à mesa do seu amo para o momento de comunhão. Ele come, bebe e relaxa. Quando o shofar é tocado em Yom Kippur, ele finalmente parte. De Rosh Hashanah, 10 dias, até Yom Kippur, não são 10 dias? 10 dias. Ele não retorna à sua casa. Ele vai sentar à mesa do seu amo para comer. Ele só retorna quando ele ouve o toque do shofar, do jubileu. Aí ele retorna finalmente à sua casa, livre, exatamente. Ele retorna livre. Por que nós estamos com dificuldade de fazer isso? Por quê? Nós temos que fazer. Então, o shofar, do toque do shofar no jubileu, ele está anunciando a vinda do rei Messias. Ele está anunciando a vinda do rei Messias. Por isso que significa carneiro, o toque do shofar também significa, Yobel significa carneiro. Então ele passa a designar o chifre do carneiro. Ele simboliza o Messias. E o toque, acho que é uma teruá ou tequiá, é aquele toque quebrado. O quê? Teruá, né? Deixa eu ver aqui. É teruá assim, ó. O shofar abre o ano do jubileu, ele deve ser anunciado no dia do Yom Kippur, com o toque do shofar, uma teruá, um som quebrado. Por quê? O som quebrado, no ano do jubileu, é o símbolo da quebra de todas as algemas para livrar os oprimidos das garras dos opressores. Vocês já viram o tamanho da responsabilidade? Eu não disse para vocês que a nossa situação não é confortável? Vocês já viram a responsabilidade de cada família dessa congregação? De cada jovem dessa congregação? Então, nós estaremos ali no casarão, no sábado, depois de abrirmos aqui o Yom Kippur, nós iremos para lá para dar o toque do shofar. O toque do shofar. Eu não consigo nem falar. Eu quero chorar. Porque eu falo, Senhor, nós somos tão incapazes. Tem que ser na sexta-feira, porque nós já entramos em Yom Kippur. Na hora que nós recebemos o Shabat, nós estamos em Shabat, Shabaton. Nós já recebemos também o Yom Kippur, a guarda, o jejum. Aí nós temos que ir lá e tocar o shofar. Porque é a ordem divina. Interessante, aconteceu uma coisa, pastor, essa semana, pastor Rocildo, muito interessante. Foi quando o rapaz, o jornalista da Gazeta me ligou e a Lília havia dito que uma senhora, na madrugada, a Lília entrou na internet com os comentários da questão do casarão, agora no aniversário da cidade de Vitória, que os jornalistas fizeram uma reportagem sobre o casarão que nós compramos. Então, a Lília chegou e disse para nós que Dona Juliana havia reclamado com o jornal A Gazeta que as informações não estavam corretas, que eles haviam colocado ali. Aí o Ing, o jornalista, me ligou e disse, pastora Sandra, onde nós erramos? Eu falei, Ing, ela poderia. A dona Juliana não tem conhecimento do que nós estamos falando. Nós estamos falando de questões jurídicas. Por que questões jurídicas? Porque aquele imóvel pertencia ao seu José Jacob Saad, casado com dona Matilde. Seu José Jacob Saad, isso consta no cartório em Vitória. Seu José Jacob Saad prometeu vender aquela parte daquelas terras ao advogado Camargo, homem influente em Vitória, professor da universidade, ocupou vários cargos públicos em Vitória. Dona Matilde, que vendeu aquelas terras para o seu Camargo. Seu Camargo ficou com as terras apenas um ano.
Um ano apenas, vendeu para a Associação dos Funcionários Públicos de Vitória. A associação, acho que já estava lá a Promatre, essa organização de ajuda a mulheres antiga que ocupou aquele casarão. A Associação dos Funcionários Públicos pede à Promatre para desocupar o local. Desde que a Promatre desocupou, o casarão está vazio. Dona Juliana morou lá por um período. Mas, irmãos, ela não foi proprietária, ela morou, ela passou pela terra. Nós precisamos ser proprietários da terra. Foram os avós dela, né, que moraram lá, né? Então, ela liga para o jornal A Gazeta e para dizer que não foi verdade, que ela habitou ali. Nós estamos lidando, os advogados sabem, com questões jurídicas de quem é o proprietário. Agora nós somos os proprietários. Vamos ainda assinar a escritura, que não assinamos ainda com a Associação dos Funcionários Públicos. Então, o que foi interessante de ensino para nós? Que a família da dona Juliana passou ali e morou ali por um período, não foi proprietária. Nesse período, em cartórios, a casa está vaga, vazia. O dono era a Associação dos Funcionários Públicos, que hoje vende para nós. E nós vamos passar pela terra sem adquirirmos a herança espiritual? Para Elohim dizer, eu não te conheço, você expulsou demônios, você fez isso, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você não tomou posse da terra, você não adquiriu. Não trabalhou para conquistá-la. Você já pensou isso? Eu não te conheço, afasta-te de mim que eu não te conheço. Isso na questão espiritual. Porque na questão física, nós vamos com dinheiro e nos impomos e compramos. E somos proprietários. E na questão espiritual? Como você faz? É pela fidelidade a Elohim de Israel. Pela obediência aos mandamentos, aos profetas, aos apóstolos, a Yeshua HaMashiach, a todos. E numa vida de fidelidade, aí você compra o seu direito sobre a terra. Só assim, espiritualmente. Isso é o anúncio do jubileu. Aí você, totalmente quebrado e submisso, você vai apregoar a outros a liberdade. Para que ele também entre e tome posse. Venha, benditos de meu Pai. A vós aprouve dar-vos o reino. Não é isso? Não é isso? Mas será que vamos ouvir isso? Será que vamos ouvir isso? Vinde, benditos do meu Pai. Será que eu trabalhei para isso? Você tem que trabalhar. E trabalhar e trabalhar. Para submeter primeiro os próprios crimes que nós cometemos debaixo dos nossos pés, o nosso eu. O homem só é liberto. Só é liberto quando o seu ego está submetido. Está submisso à autoridade suprema. Por isso que é uma posição de humilhação. Por isso que é o toque da teruá, um toque quebrado para desfazer as algemas que aprisionam a nossa própria vida para que nós sejamos livres para libertarmos outros. Pode falar, meu filho. Só queria lembrar dessa situação aí da propriedade. Quando Sara morre, Abraão chega para os filhos de Het e pede o direito dele enterrar Sara, né? Ali. Aí os filhos de Het disseram bem assim no versículo 4, capítulo 23. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Abraão falando. Dá-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão. Ouve-nos, meu senhor. Príncipe de Elohim és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará essa sepultura, para enterrares a tua morta. Aí, o que eles estavam dizendo aqui? Toma posse desse pedaço. Toma posse. Mas a posse não é propriedade. A propriedade, ele quis adquirir a terra.
Ele falou, não, eu não quero a posse da terra, eu quero a propriedade dessa terra. Amém. E ali Abraão comprou, Amém, pelo Pai. preço justo, Amém, aquele Pai. pedaço de terra para sepultar a sua morte. Amém. É isso que Amém. nós estamos fazendo. Nós não queremos a posse da terra, daquele Amém. casarão. Nós queremos a Nós propriedade queremos a da propriedade. terra. A propriedade é que fica registrada. Amém, Pai. Amém, A Pai. posse não. Amém, Pai. O ano do jubileu é a liberdade incondicional para todo escravo hebreu e a devolução de todos os campos aos seus proprietários originais. Então, nós precisamos, eu não vou mais me delongar a falar nada disso. Eu quero pedir aos irmãos, nós não podemos levar crianças para lá, para o toque do chofar no sábado. Quem tem ido às orações ali no local sabe que é muito perigoso ainda para as crianças estarem lá. Mas eu quero convocar vocês, adultos, que possam estar lá na sexta-feira. Vamos fazer a abertura no ano do jubileu. Eu quero cantar uma música agora com os levitas e quero pedir a vocês, no poder que há no nome de Yeshua HaMashiach, nos ajude. Queira ser proprietário da terra. O horário será depois que nós saímos daqui. Eu não sei o horário que nós vamos sair daqui. Nós vamos abrir o Shabat, acender as velas e vamos dar o toque do shofar lá para o ano do jubileu, para a devolução de todos os campos e para a libertação dos escravos. Nós vamos iniciar o serviço de Yom Kippur e depois nós vamos para lá. Que o Eterno nos dê toda graça, toda submissão a Ele. Tudo, deixarmos tudo para ouvirmos a sua voz. Amém, Pai. Deixarmos tudo. Ele te pede tão pouco. Amém. Tão pouco para que você e eu possamos obedecer. Eu queria cantar essa música, porque nós temos que orar ainda e temos que tocar o shofar ainda, não temos? Não temos, orar os salmos. O ano do jubileu. Vamos cantar, vamos aprender para ver se até sábado nós já sabemos mais, para nós cantarmos lá na nossa propriedade. Aí eu falo assim, mas... Da Galileia a Jerusalém, através de toda a terra, nós viemos te adorar. Tu és rei em Israel, digno de adoração. Tu és o Senhor de tudo, e a ti magnificamos no ano do jubileu. Santo és, ó Santo de Israel, ó Adonai, Atah Goel. Ó Santo és, ó Santo de Israel, ó Adonai, Atah Yovel, no ano do jubileu. Sharinha no Halel, que Ezeva toda, mi beis farteinu, Hamevahot etzinha, Gata otanu mehet, que leolam hadesha, landeinu lishloa, velehovot ria, bisna yovel. Santo és, ó Santo de Israel, ó Adonai, Atah Goel. Ó Santo és, ó Santo de Israel, ó Adonai, Atah Yovel, no ano do jubileu. Yeshua, o Ravino Tiha, Yeshua, Kol Hianu Leha, Yeshua, o Ravino Tiha. Cantamos para ti em oferta de louvor. Eu bendigo o teu nome com o fruto dos meus lábios,
para sempre durará tua misericórdia. Quero perdoar e amar, como ensinastes a perdoar no ano do jubileu. Santo és, ó Santo de Israel. Ó Adonai, Atahagoel. Ó Santo és, ó Santo de Israel. Ó Adonai, Atahayovel, no ano do jubileu. Pai, nós queremos nesse momento te pedir perdão pelos nossos pecados, por toda a nossa leviandade, na dificuldade de compreendermos os teus ensinamentos e dar ouvidos à tua voz. Pai, dá a cada membro desta congregação e a cada um que está conosco, que deseja vir a estar conosco, ouvidos limpos pelo teu Espírito, olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que tu estás exigindo de nós. Tu sabes que nós nos sentimos completamente incapazes de responder ao teu chamado. Mas nós também podemos dizer, ó Eterno, e queremos dizer futuramente, eu fiz como se me deu ordem. Nós queremos falar como Ezequiel, nós queremos falar como Jeremias, nós queremos falar como Isaías, nós queremos falar como Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, que cumpriu aquilo que tu nos designaste. Tu nos chamas, ó Elohim, para anunciar liberdade aos cativos, sabendo, ó Elohim, que dura coisa nos é imposta. Nós temos a certeza que não é fácil. Mas nós não queremos negar a Ti algo que o Eterno nos encherá do Teu Espírito para que nós façamos. Não importa o que venha acontecer conosco. Importa que nós queremos Te obedecer. Portanto, toma cada um desta casa, cada membro, cada criança e cada jovem, para que entre no ano do jubileu por fé. Amém. Por fé, ó Pai, se apropriando daquilo que o Eterno tem nos dado, com todo afinco, com toda fé, com toda esperança, com todo amor e com toda dedicação. Amém, para nós vermos restaurado aquilo que tu desejas. Restaurado os relacionamentos, restaurada a obediência aos teus mandamentos, a celebração dos festivais anuais, ó Deus, que nos levam até a Ti e que Tu vens até a nós. Pai, nós Te pedimos, ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós. Dá-nos a Tua bênção. Proteja os nossos pequenos, os nossos idosos e aqueles que estão enfermos. Para que cada um, ó Deus, como estiver, se apresente diante de Ti. E diz para Ti, eis-me aqui, ó Eterno. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade e para glorificar o Teu nome. Portanto, nos abençoe. Nos abençoe e nos fortaleça. É o que nós Te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.